Olá, meu nome é Gabriela Guintz e hoje eu vou falar sobre ciclo cardíaco. Então, sempre que a gente estuda o ciclo cardíaco, a gente se depara com essa imagem que pode parecer um pouco complicada a princípio, mas basicamente ela está mostrando o ciclo cardíaco no coração esquerdo e aqui tem várias informações, como pressão na aorta, no átrio, no ventrículo, volume ventricular, o que está acontecendo no eletrocardiograma e no fonocardiograma. Então, meu objetivo é que no final da aula a gente consiga entender tudo isso, mas primeiro vamos começar do princípio, né? O que é um ciclo cardíaco? Então, o ciclo cardíaco é a sequência de eventos que ocorrem no coração desde o início de um batimento até o início do próximo. Para a gente entender melhor isso, existem dois conceitos principais: sístole e diástole. Sístole, então, é o período de contração do coração, enquanto diástole é o período de relaxamento do coração. Como que funciona isso, então? A gente vai ter a sístole ventricular, com duas fases, a fase isovolumétrica sistólica e a fase de ejeção. A gente tem a diástole atrial, a gente tem a diástole ventricular, também com duas fases, fase isovolumétrica diastólica e fase de enchimento, e a gente tem a sístole atrial. Mas é importante notar que, na verdade, isso não ocorre nessa ordem que eu coloquei assim. Por exemplo, a sístole ventricular, ela está ocorrendo enquanto está ocorrendo a diástole ventricular. E da mesma forma, enquanto está ocorrendo a diástole ventricular, está ocorrendo a sístole atrial. Então é importante ter isso em mente. Agora eu quero mostrar um videozinho para que a gente consiga entender melhor. O vídeo vai começar com a sístole ventricular, então contração do ventrículo. Então, quando as paredes ventriculares contraem, isso aumenta bastante a pressão dentro do ventrículo. E quando a pressão no ventrículo fica maior que a pressão dentro do átrio, as válvulas atrioventriculares se fecham. E aí a gente vai ter a primeira fase da sístole ventricular, que é chamada de fase isovolumétrica. Por que é isovolumétrica? Porque ambas as válvulas, tanto a válvula atrioventricular como a válvula semilunar, estão fechadas. Então o sangue aqui não tem para onde ir, logo o volume permanece constante, por isso é isovolumétrica. Então, apesar da pressão estar muito alta, porque o ventrículo está contraindo, o volume permanece constante. Só que essa pressão aqui vai aumentando, e quando a pressão dentro do ventrículo fica maior que a pressão aqui dentro das artérias, as válvulas semilunares se abrem, e daí o sangue vai ser ejetado. Então, essa é a segunda fase da sístole, que é a fase de ejeção. Aí o que acontece? Vai começar agora a diástole. Então, aqui parede ventricular relaxou, e o que acontece? A pressão dentro do ventrículo ela fica menor novamente que a pressão dentro da artéria. E aí, isso promove o fechamento da válvula semilunar. E aí, agora a gente vai iniciar a primeira fase da diástole, que é a fase isovolumétrica. Então, tanto minha válvula semilunar quanto o átrio ventricular estão fechadas. Logo, o volume aqui dentro do ventrículo permanece constante. Não tem para onde esse sangue ir. Então, o volume permanece constante, apesar da pressão estar bem baixinha, porque o ventrículo está relaxado. Só que esse ventrículo ele continua relaxando, e quando ele relaxa ao ponto de que a pressão do ventrículo fique menor do que a pressão dentro do átrio, aí a válvula atrioventricular vai se abrir e o sangue que estava dentro do átrio passa para o ventrículo. E daí, para finalizar, agora ocorre a sístole atrial, ou seja, o átrio ele vai dar um empurrãozinho final para esse sangue que estava dentro do átrio passar para o ventrículo. E assim a gente completou o nosso ciclo cardíaco, depois tudo se repete, é claro. Agora eu quero passar por cada uma dessas fases para explicar um pouco melhor e para a gente ver naquele gráfico. Então, começando com a sístole ventricular, que é a contração do ventrículo, tem aquelas duas fases que eu comentei, começando com a fase isovolumétrica sistólica. Então, o que vai acontecer? Aqui o meu ventrículo contrai, a pressão dele aumenta, fica maior que a pressão no átrio, aí a válvula atrioventricular se fecha, a gente vai ter as duas válvulas fechadas, tanto a semilunar quanto a atrioventricular, logo o volume ventricular permanece constante. Vamos ver nesse gráfico, então, como que fica. A gente está aqui, ó, contração isovolumétrica. Na linha vermelha está sendo mostrada a pressão ventricular, então a pressão do ventrículo aumenta bastante, o ventrículo está contraindo. Mas aqui na linha azul está sendo mostrado o volume ventricular, que vai permanecer constante, porque não tem para onde o sangue sair. Outra coisa importante para a gente ver é aqui na linha da pressão atrial, que vai ter esse pequeno aumento, que é chamado de onda C. Está mostrado aqui, ó, onda C. O que seria essa onda C? É que o ventrículo está contraindo, e quando ele contrai e bate aqui na válvula atrioventricular, ele acaba transmitindo um pouco de pressão aqui para o átrio, então aumenta um pouco a pressão do átrio, originando essa onda C. Outra coisa que eu quero mostrar é que aqui no eletrocardiograma vai estar tendo o pico da onda R, que é justamente a despolarização do ventrículo, e no fonocardiograma vai estar tendo a primeira bulha cardíaca.
O que são as bolhas cardíacas, né? São os sons que a gente já escuta quando a gente coloca o estetoscópio no peito do paciente. Então, aquele tum-tá, tum-tá. Esse tum é a primeira bolha cardíaca e esse som ele decorre basicamente do fechamento da válvula atrioventricular. Então, quando se fecha, dá um barulho, que é o que a gente já escuta como sendo a B1, primeira bolha cardíaca. Seguindo agora para a segunda fase da sístole ventricular, que é a fase de ejeção, a gente tem que a pressão dentro do ventrículo ela fica maior que a pressão aqui na artéria, então a válvula semilunar se abre e o sangue vai ser ejetado. Essa fase tem ainda duas subfases, uma fase mais rápida e uma fase mais lenta, que é chamada de reduzida. Então vamos ver cada uma. Na fase de ejeção rápida, o que acontece? Aqui na linha vermelha, a pressão ventricular fica maior que a pressão na aorta, que é que está mostrada pela linha tracejada. E nesse momento, a pressão da válvula aórtica se abre. Aqui está sendo mostrado o coração esquerdo, é claro. E aí vai ocorrer a ejeção do sangue. Então, o volume ventricular cai abruptamente nesse período inicial, na fase de ejeção rápida. Está saindo muito sangue de dentro do ventrículo. Outra coisa que a gente pode notar é que aqui vai ter uma redução inicial da pressão atrial. Por que está reduzindo a pressão atrial aqui? Porque enquanto o ventrículo está fazendo essa sístole, a gente tem que lembrar que o átrio está relaxando, ele está fazendo a diástole. Por isso que diminui um pouco a pressão atrial aqui. Passando agora para a fase de ejeção reduzida. Então, agora a pressão na aorta e a pressão ventricular caem um pouco, o volume que está sendo agitado já não é mais tão expressivo, então é uma fase um pouco mais lenta da ejeção. Outra coisa que é importante a gente notar é aqui, ó, na linha da pressão atrial, vai ter essa ondinha que a gente chama de onda V. E por que aparece essa onda? Porque o sangue que eu ejetei dos ventrículos, ele agora está voltando pelas veias e está indo para os átrios. Então, acaba aumentando um pouquinho a pressão dentro dos átrios, originando essa onda V. Seguindo agora, vai ocorrer a diástole atrial, o relaxamento do átrio, que eu já comentei que ocorre concomitantemente com a sístole do ventrículo. Depois a gente tem a diástole ventricular, o relaxamento do ventrículo, com aquelas duas fases. Vamos começar então com a fase isovolumétrica diastólica. Então, ocorreu aqui a ejeção e agora o ventrículo vai relaxar, a pressão dentro dele fica menor que a pressão dentro da artéria e a válvula semilunar se fecha. A gente vai ter as duas válvulas fechadas, logo o volume aqui dentro permanece constante, então é uma fase isovolumétrica. Vamos ver aqui ó, no gráfico. A gente vê em vermelho a pressão ventricular caindo, claro, o ventrículo está relaxado e o volume ventricular constante. Outra coisa que a gente vai ver aqui no fonocardiograma é a segunda bulha. Então, aquele tum-tá, tum-tá. Esse tá é a segunda bulha e esse som ocorre pelo fechamento da válvula aórtica. Então, quando fecha aqui, isso dá um barulho que a gente escuta como sendo a B2. Seguindo agora para a segunda fase da diástole ventricular, a fase de enchimento. Então, aqui meu ventrículo ele relaxa tanto que a pressão dentro do ventrículo fica menor que a pressão dentro do átrio. Daí, a válvula atrioventricular se abre e o sangue passa do átrio para dentro do ventrículo. Também tem duas fases, uma fase rápida e uma fase lenta. Vamos ver agora no gráfico. Aqui está mostrando a fase rápida, aqui a fase lenta. Então, dá para ver aqui que a linha pontilhada está um pouquinho acima da linha em vermelho, ou seja, a pressão atrial está um pouco maior que a pressão ventricular, e isso promove a abertura das válvulas atrioventriculares. E daí aumenta o volume ventricular, claro, porque o sangue está passando para dentro do ventrículo. Aqui a gente pode ver que isso é muito mais pronunciado nessa primeira fase, que é a fase rápida, e fica menos pronunciado com a fase lenta. Outra coisa que está sendo mostrada aqui é que pode surgir uma terceira bulha. Do que seria esse som? Seria basicamente o barulho do sangue entrando no ventrículo e batendo na parede ventricular. Seguindo agora, por fim, a gente vai ter a sístole atrial, que é a contração do átrio. Então, o que está acontecendo? Ocorreu aqui a diástole do ventrículo, o sangue passando do átrio para o ventrículo, mas o átrio vai dar aquele empurrãozinho final, ó, vai fazer a sístole e vai empurrar o restante do sangue para dentro do ventrículo. A gente sabe que isso corresponde a cerca de 20% do enchimento do ventrículo. Então, a maior parte, né, 80%, ocorre durante a própria diástole ventricular, não precisa desse empurrão do átrio, digamos assim. Vamos ver no gráfico, então, como que fica a sístole atrial. Aqui na linha pontilhada, que é da pressão atrial, a gente vê essa onda, que é a onda A. Claro, porque o átrio está contraindo, vai aumentar a pressão. No ventrículo também vai ter um aumento da pressão ventricular, vai ter um aumento do volume ventricular, porque o ventrículo vai estar recebendo esse sangue. A gente vê que no ECG aqui, um pouco antes, vai ter a onda P, que é ela que representa a despolarização do átrio. E no fonocardiograma, não está sendo mostrado aqui, mas poderia surgir ainda uma quarta bulha, que seria justamente da contração do átrio, que está mandando o sangue para dentro do ventrículo,
Quando esse sangue bate na parede ventricular, pode também ocasionar esse som, que seria a B4, quarta bulha. Então é isso, a gente revisou todo o ciclo cardíaco, espero que vocês tenham entendido. Aqui estão as referências que eu utilizei. Muito obrigada!